Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Bom dia! Bom dia, professora. Bom dia! Que bom! Quem falou agora foi a Bom dia! Leonara, eu Bom ouvi. dia! Ai, gente, é tão bom estar aqui com vocês. Última aula. Ai, é bom, vou sentir saudade. Sem conhecer vocês pessoalmente, vou sentir saudade de vocês e das nossas conversas de direito constitucional, né? Mas vocês vão ficar livres de mim, enfim, né? Fala mais que a boca. Senhora. Deu uma travadinha no meu vídeo aqui, mas eu acho que vocês ainda estão me ouvindo, né? Eu estou ouvindo sim, Pro. Eu também. Eu também. O slide tá na tela? Tá. Tá rodando? Vê, mudou de tela agora o slide? Mudou. Deixa eu só fechar aí, já destravou a minha tela. Ai, gente, então vamos lá, né? Nosso último assunto, né? Nossa última aula. E foi um ano bem difícil para todos nós, tá? Mas espero que tenha sido proveitoso. Hoje eu estava verificando a turma, os nomes, né? Do quem faz aula comigo. E assim, para mim, eu tenho. Os meus alunos são vocês, os outros eu não conheço. Vocês que sempre estão aqui, que eu tenho o prazer de conhecer, que eu sei que estão engajados, eu sei que cada um tem seu problema, mas eu nunca tive contato com qualquer um outro aluno sem ser vocês aqui dessa turma. Isso porque tem duas turmas, né? Mas são os mesmos. Né? Fico saudosa, mas espero um dia poder conhecê-las todos pessoalmente. Tem mais um, salvo me engano, o Reinaldo também entra de vez em quando. Né? Acho que o Reinaldo também entra. Bom, vamos lá. Conseguiram dar uma lida nos artigos 116 até os 144? Beleza. Estudaram um pouquinho? Então, vai ficar mais fácil para nós compreendermos. Na última aula, a gente terminou o estado de defesa. Hoje a gente vai falar sobre estado de sítio e depois vamos colocar os dois institutos lado a lado para a gente perceber as semelhanças e as diferenças. Depois vamos falar de Forças Armadas e Segurança Pública. É bem sucinto, bem objetivo, tá? Não tem a Constituição não traz muito detalhes sobre essas instituições, porque elas são regidas por lei complementar. Tá? Então, nosso objetivo é estudar a Constituição e não a lei complementar. Certo? Então, vamos lá. Só lembrando que quem for prestar concurso público precisa ficar, sem ser o da OAB, né? Precisa ficar de olho em todas as leis que regem cada instituto com relação ao direito constitucional. É uma das disciplinas mais difíceis porque ela é muito ampla, tá? Não é porque ela seja de difícil compreensão, não, ela só é muito ampla no contexto de concurso público, tá certo? Então vamos lá, estado de sítio. Diferentemente do estado de defesa, o estado de sítio é a última, é a coisa mais extrema que pode ser feita. É a última medida, porque ela é mais enérgica. Porque ela restringe uma maior quantidade de direitos fundamentais. E, além disso, o prazo dela quase que é indeterminado. Não é que seja indeterminado, mas é que é possível prorrogar várias vezes pelo mesmo prazo, diferentemente do estado de defesa, que só pode prorrogar uma vez. Tá? Então, já começamos aí as diferenças. O presidente da República pode, desde que ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa, solicitar autorização ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta para decretar o estado de sítio. No estado de defesa, o presidente primeiro decreta. Depois, ele ouve o Conselho, decreta e depois ele encaminha para o Congresso Nacional e o Congresso vai analisar se mantém a medida ou não. A iniciativa sempre começa do presidente. No estado de sítio, o presidente ouve os seus conselhos, depois pede autorização para o Conselho ou para o Congresso Nacional, aí sim é que ele pode decretar o estado de sítio. Tá? Essa é outra diferença. No estado de defesa, o presidente primeiro decreta, depois pede aí a bênção do Congresso.
no estado de sítio, primeiro pede a bênção do Congresso para depois decretar estado de sítio, justamente em virtude de ser uma medida mais enérgica. Quais são as modalidades de estado de sítio? O repressivo e o defensivo, tá? O repressivo é justamente quando você quer repreender uma situação que não tá legal, não tá bacana, tá? E aí, para poder tá acontecendo algo bem ruim, então temos que repreender, tirar essa situação. Artigo 137, inciso 1, comoção comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa. Suponhamos que tenha um motim nacional em todos os presídios de todo o Brasil. Foi decretado estado de defesa, que é a primeira medida a ser decretada. Na realidade, primeiramente, os estados têm que tentar resolver. Se os estados não tentar resolver, aí sim vem o presidente da República e pode decretar estado de defesa nas regiões afetadas. Não conseguindo isso, aí sim decreta estado de sítio e vai para o Brasil todo. Certo? Então, sempre que eu tiver uma grave repercussão nacional, né, ou fatos que comprovem aí a ineficácia da medida de estado de defesa. Então, esse é o repressivo. Já está acontecendo um negócio bem ruim internamente, dentro do nosso país. Suponhamos que ocorra, por exemplo, uma guerra civil. A primeira medida seria o estado de sítio repressivo. Tá? Na verdade, primeiro estado de defesa e depois o estado de sítio repressivo. O estado de sítio defensivo vai ficar fácil. Estado de guerra. Sempre quando a gente estiver com invasão estrangeira ou na iminência de invasão estrangeira. Artigo 137, inciso 2. Declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira, certo? Esses dois são os pressupostos materiais. Então, para que seja caracterizado o estado de sítio repressivo, o pressuposto material é a ocorrência de grave repercussão nacional ou, de fato, cuja medida de estado de defesa foi ineficaz. Tá? Esses são os pressupostos materiais do estado de sítio repressivo. No estado de sítio defensivo, o pressuposto material é declaração de guerra ou agressão estrangeira armada. Materiais. Então, o que tem que estar acontecendo? Quais são os fatos que tem que estar acontecendo para que sejam declarados? E os processuais? Qual o procedimento? Tá? Pressupostos formais. Primeiro, prévia oitiva do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. Mesmo que haja isso, o presidente vai sentar com seus conselhos, vai discutir. Os conselhos, depois de ouvir os motivos do presidente, vai emitir pareceres. Mesmo essa consulta ao presidente não é ato vinculante essa consulta aos conselhos não é ato vinculante do presidente. O presidente pode simplesmente contrariar o que está no parecer e fazer algo em sentido contrário. Tá? Então, o parecer dos conselhos da República de Defesa não são vinculantes. Isso está previsto no caput do artigo 137. Segundo o requisito formal, autorização do Congresso. Aqui ele vai ter um controle prévio por decisão de maioria absoluta. Ou seja, presidente, está acontecendo uma treta interna, já foi decretado estado de defesa, não resolveu, o presidente resolve decretar estado de sítio. Antes de fazer isso, ele vai consultar os seus órgãos de conselheiros de defesa e Conselho da República, e eles vão emitir o parecer favorável ou não. O presidente pode ou não acatar o parecer, mas fica a mercê dele. Feito isso, ouvido os conselhos, ele vai solicitar autorização ao Congresso. Aqui o Congresso vai agir num controle político prévio, anterior à decretação.
No estado de defesa, o controle é posterior à decretação, certo? Então, é como se o Congresso pudesse revogar o ato do presidente no estado de defesa. Estado de sítio vem antes. Quem autoriza é o Congresso Nacional. E como se dá essa autorização? Por maioria absoluta. Tá? Qual que é a maioria absoluta? Metade mais um dos membros de cada casa. Qual que é a medida normativa que dá início, que declara, né, o estado de sítio? É o decreto. Na verdade, a gente colocou decreto presidencial, mas é até errado falar isso. É decreto executivo, o nome correto. Decreto executivo, artigo 138. Mas também pode ser chamado decreto presidencial, porque fica mais fácil da gente saber qual é o executivo que está emitindo aquele decreto. Tá? Decreto presidencial ou governamental, se fosse o governo, se fosse outra medida emitida pelo governo. Estado de sítio, só o presidente que pode declarar. Vamos ali. Extensão. Qual que é a extensão territorial? No estado de defesa, o presidente precisa falar, olha, esse espaço, esse local é que está sob estado de defesa. No estado de sítio, sempre será nacional. Tá? Então, a extensão territorial será nacional. Porém, no decreto, pode ser adotadas medidas diferentes para cada área, para cada região, a depender da situação. Por exemplo, o presidente pode tomar medidas mais enérgicas no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, né, que são os maiores estados, os mais populosos, e medidas menos enérgicas no estado de Tocantins, né, que é um povo mais pacífico, é um local mais pacífico, né, que não tem tanta necessidade, não teria tanta necessidade. Ou ainda pode, por exemplo, decretar medidas exclusivas para os estados que têm litoral ou para os estados que têm fronteira internacionais. Tá? Então, ele pode decretar medidas, mas sempre o estado de sítio terá extensão territorial nacional. Limitação temporal, artigo 138, parágrafo 1º. Quanto tempo dura o estado de sítio? O repressivo, ele tem o prazo máximo de 30 dias, mas pode ser prorrogado quantas vezes for necessário, mas sempre de 30 em 30 dias. Desde que, é óbvio, todos os pressupostos formais sejam observados. Tá? Então, de 30 em 30 dias, no estado repressivo, pode ser aí renovado a situação, o estado de sítio. No estado defensivo, eu não preciso de vários decretos renovando, porque o estado de sítio defensivo vai durar enquanto durar a guerra ou a agressão estrangeira, certo? Porque é uma medida a proteção da soberania, certo? Então, vamos lá. Restrições possíveis durante o estado de sítio. O que pode ser restrito a nós, meros mortais? No estado de sítio repressivo, as medidas previstas no artigo 139. Então, vamos lá. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no artigo 137.1, que é o caso lá de comoção nacional, ou a medida de estado de defesa foi falha, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Então, contra nós, pessoas, o que pode ser feito? 1. Obrigação de permanência em localidade determinada. Então, por exemplo, pode fechar as rodovias, por exemplo, pode proibir de sair de casa, pode proibir de sair do município, certo? Então, são situações que restringem o direito à liberdade. 2. Detenção em edifício não destinados a acusados ou condenados por crimes comuns. Seria aí deter, né, prender as pessoas, mas não em prédio próprio, né, delegacia, né, em sistema próprio,
sistema penal próprio, mas em qualquer edifício não destinado a esse fim de detenção. Justamente porque você, às vezes, não há possibilidade de encaminhar a pessoa até uma delegacia em virtude da situação ali tumultuosa. E pode-se valer aí de uma repartição pública para poder acondicionar essas pessoas detidas. 3. Restrições relativas à inviolabilidade de correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informação e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei. Por quê? Aqui, com relação à inviolabilidade de comunicação em geral, diz respeito a não necessitar de autorização judicial para poder aí uma escuta telefônica. Tá? Uma vez decretado, aprovado, não vai precisar da autorização judicial, já pode agir de plano. E também restrições à liberdade de imprensa, radiodifusão, justamente às vezes que é para coibir, apaziguar a situação social. Às vezes está muito tumultuosa e precisa apaziguar. E aí tem que controlar a informação, a liberdade de imprensa, ou seja, a informação que é repassada à imprensa. 4. Suspensão de liberdade de reunião. Então, qualquer tipo de manifestação, mesmo que seja pública, será vedado, vai ter todo mundo preso, tá? Qualquer tipo de reunião, seja de associação, qualquer tipo de reunião, ela pode ser suspensa. Tá? 5. Busca e apreensão em domicílio, uma vez autorizado já em virtude do decreto, não precisa da autorização judicial. 6. Intervenção nas empresas de serviços públicos, às vezes necessita usar o patrimônio de empresas públicas ou de serviços públicos, aí é necessidade de intervenção. Vocês estão observando como as medidas são bem drásticas? Tá? Vejam que os direitos fundamentais acabam não sendo absolutos, eles são relativos ao estado de exceção. 7. Requisição de bens, quando o Estado precisa de algum bem seu, ou até mesmo de pessoa física, por exemplo, precisa de um prédio, precisa de um hospital particular, né, requisita aí para fins de serviço público, requisita até o teu carro, o teu veículo, né? Então, a requisição desses bens particulares, que aí está restringindo o direito à propriedade. Quais são as restrições possíveis no estado de sítio defensivo, quando estamos em guerra ou ameaça, invasão? Qualquer garantia constitucional pode ser suspensa. Qualquer. Detalhe, senhores, de todas as restrições, independente se for no estado repressivo ou defensivo, elas só podem ser suspensivas, ou seja, restritivas e suspensivas. Nunca pode ser medidas de supressão, certo? Se tiver algum decreto determinando a supressão de direitos fundamentais, aí nós vamos estar diante de um abuso do direito e ato ilícito do presidente da República, justamente que compete a ele somente suprimir ou restringir o exercício de direitos fundamentais, certo? Então, a única possibilidade de restrição de qualquer direito constitucional é no estado de sítio defensivo. Nos demais, as restrições estão colocadas na própria lei. E o que tem de comum entre estado de sítio, estado de sítio defensivo e repressivo, né? Vamos lá. A necessidade de convocação, deixa eu só ver aqui se eu coloquei. A necessidade de convocação extraordinária do Congresso Nacional, caso esteja em recesso. Isso aqui vale para o Estado de Defesa também, tá? Então, Congresso Nacional está em recesso, é dezembro, Natal, mas
precisa aí tomar essa decisão, vai convocar extraordinariamente. Lembra que quando a gente estudou lá em Poder Legislativo, a convocação extraordinária não enseja reembolso, não enseja remuneração extra, faz parte das prerrogativas deles, tá? Continuidade do funcionamento do Congresso Nacional enquanto perdurar as medidas. Por quê? Não tem uma restrição do direito à reunião? Isso não vale para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai poder reunir porque ele vai agir como fiscal dos atos do Executivo, certo? Para que se haja um excesso do presidente, o Congresso Nacional consegue conter as medidas. Mas veja como é perigoso essa situação de estado de sítio. Acompanhamento e fiscalização pelo Congresso Nacional através de uma comissão especial composta por 5 membros, artigo 140. Então, o Congresso Nacional vai fazer uma comissão, geralmente mista entre deputados e senadores, e essa comissão vai ser responsável por fiscalizar os atos estabelecidos aí durante o estado de exceção, para ver se não há excessos, para ver se não há abuso de autoridades, não só pelo presidente, mas pelo executor das medidas que o presidente requeriu. Cessação dos efeitos da medida, tão logo encerrada, sem prejuízo da responsabilização por eventuais abusos, artigo 141. Então, uma vez encerrada a situação que concedeu o estado de defesa ou estado de sítio, já a situação jurídica, né, tem que voltar ao normal, ou seja, aqueles direitos que foram suspensos ou restritos têm que voltar à sua integralidade de disposição. Tá? Então, a gente pode dispor deles livremente quando encerrar. Tem que voltar ao normal, ao que era anteriormente. Necessidade de prestação de contas pelo presidente em mensagem enviada ao Congresso sobre o que foi realizado e os que foram atingidos. Então, o presidente tem que prestar contas ao Congresso Nacional sobre tudo que ele está fazendo e sobre tudo que ele fez e qual o resultado das medidas adotadas. E controle jurisdicional. Como assim controle jurisdicional? Quando há excesso. Nesse caso, o judiciário só vai atuar, só vai meter o bedelho nos estados, na defesa, nas instituições de defesa do Estado, quando houver uma abusividade do direito, então, quando houver uma ilegalidade. E o que ele vai? Quais são as medidas cabíveis nesse sentido? Será o HC e o mandado de segurança, o habeas corpus e o mandado de segurança. Mas é óbvio que não vai poder o judiciário intervir, né, decidir sobre o mérito do que foi decretado. Só vai poder decidir se houve extrapolação da lei, né, se foi além do que foi determinado da lei, se houve realmente uma ilegalidade, certo? E, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu deixei para vocês, porque na hora de estudar vai ficar fácil, daí dá para ver tranquilamente, tá? Eu coloquei lado a lado os dois institutos para que vocês tivessem uma visão mais clara, né? Comparar os dois institutos. Então, veja, quais as hipóteses de decretação na Constituição do Estado de Defesa e do Estado de Sítio? Ambos são rolos taxativos. Mas, no estado de defesa, pode ser decretado para preservar ou estabelecer em locais determinados a ordem pública, paz social, por grave ameaça ou iminente instabilidade institucional. No estado de sítio, ele é utilizado quando tem alguma comoção de repercussão nacional grave, né? Quando a medida do estado de defesa foi ineficiente ou quando foi declarado guerra ou ameaça estrangeira. Então, veja que o conteúdo dos dois, as hipóteses de cabimento são diferentes de cada um.
E o que mais caracteriza aí o estado de defesa é em virtude da necessidade de ser localizado a medida. O estado de sítio, não. Quem pode decretar? Em ambas as medidas, somente o presidente pode decretar. Né? Em ambas as medidas, tem que ser ouvido os conselhos da Defesa e da República. Tá? Porém, o estado de defesa, o presidente primeiro decreta e depois o Congresso Nacional se manifesta. No estado de sítio, primeiro o Congresso Nacional se manifesta e depois o presidente decreta. Então, nós precisamos aqui da permissão do presidente da República para decretar, da permissão do Congresso Nacional para decretar estado de sítio. Deixa eu só procurar aqui no artigo, que tem uma palavra que define aqui no estado de defesa, é uma única palavra que vai... que está faltando aqui para eu poder concluir isso. Deixa eu só ler aqui rapidinho o artigo, licença, gente. Perfeito. O ato, né, do Congresso Nacional se ele aceita a justificativa no estado de defesa, então por isso que é prévio. Né? Ainda está faltando uma palavra que até o final da aula eu consigo, mas que fique bem determinado. Estado de defesa, o presidente ouve, decreta e justifica ao Congresso. E esse aí vê, aprova ou autoriza ou não, né? Aprova ou não. No estado de defesa, lembrei. No estado de defesa, aprova. No estado de sítio, autoriza. Tá? Desculpa aí, tá? No estado de defesa, aprova. No estado de sítio, autoriza. Então, no estado de sítio, o presidente ouve o conselho, pede autorização para o Congresso e depois decreta. O decreto deve terminar, no caso do estado de defesa, depois do tempo de duração, finito. Passou o tempo, prorrogou pelo mesmo período, não alcançou as medidas, ele vai terminar, o estado de defesa vai ser encerrado. Também pode... o decreto vai ter que determinar a área abrangida no estado de defesa. Vou pegar uma caneta aqui. A área abrangida no estado de defesa, ou a restrição de determinados locais, e ainda as medidas que vão ser tomadas, né, que vão vigorar durante esse período. No estado de sítio, o decreto vai conter o tempo de duração, veja que o tempo tem que ter em ambas as medidas. As medidas que vão ser impostas, as medidas coercitivas que vão ser expostas, não precisam ser as mesmas medidas, mas tem que estar expresso no decreto quais serão essas medidas. Quais serão no estado de sítio, quais serão as garantias constitucionais que ficarão suspensas e quem será o executor das medidas. Quem é que vai ser o responsável por executar, por colocar em prática todo o que for determinado em decreto. Geralmente, se for guerra, vai ser aí o general, né? A pessoa imediatamente abaixo do presidente da República nas Forças Armadas. Duração da medida, no estado de defesa, máximo de 30 dias, prorrogável por 30 dias. No estado de sítio, se for o repressivo, 30 dias prorrogáveis por igual período, até que as medidas cessem, ou seja, enquanto for necessário. No estado de sítio repressivo, enquanto durar a medida, enquanto durar o problema, enquanto durar a invasão estrangeira ou a declaração de guerra. As medidas coercitivas no estado de defesa são restrição, nunca supressão, né? Nunca retirar, de direitos de reunião, sigilo de correspondência, comunicação. O preso só pode ser detido em flagrante por ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente.
tá? O executor da medida pode determinar prisão por crime contra o Estado, ou seja, porque está declarado o Estado desobedeceu às medidas que foram declaradas, e aí você tem um crime contra o Estado. Comunicação ao juiz da prisão, isso tudo a gente viu em estado de defesa. Também, 2, ocupação temporária de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública. Lembra que sempre vai ser proibida a incomunicabilidade do preso. Porém, no estado de sítio não fala nada sobre a possibilidade de incomunicabilidade, ou seja, se não está previsto que é proibida a incomunicabilidade, logo pode ser uma medida restritiva, né? Não deixar que o preso se comunique, mesmo porque no estado de sítio defensivo, qualquer tipo de restrição constitucional pode ser realizada. No estado de sítio, as medidas com relação ao estado de sítio repressivo, as medidas coercitivas serão obrigação de permanecer em determinado local, detenção em edifício que não é próprio para detenção, restrição de direitos de inviolabilidade, de correspondência, sigilo de comunicação, informações e a liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão. A difusão de pronunciamentos de parlamentares nas casas legislativas não pode ser restringida. Então, a restrição de reunião não atinge o parlamento. Também pode ser tomada suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, intervenção nas empresas e serviço público e requisição de bens. A requisição de bens no estado de defesa, a lei não fala de quem que é o bem, só fala a requisição de bens. Então, pressupõe que é de qualquer pessoa. No estado de defesa, está falando que é ocupação de bens e serviços públicos. Aí já não é de qualquer pessoa, é só a coisa pública, a res pública. O controle político. No caso do estado de defesa, uma vez decretado, avisa ao Congresso as justificativas em 24 horas, que vai ter que decidir por maioria absoluta se aceita ou rejeita a medida. Se rejeitar a medida, cessa imediatamente o decreto. Se o Congresso estiver em recesso, vai ter que ser convocado extraordinariamente no prazo de 5 dias. No estado de sítio, ele é realizado antes do decreto, gente, olha aqui, antes e depois. Isso, cuidado para não serem pegos aí, ó, após no estado de defesa e antes no estado de sítio. Tá? Então, o presidente deve solicitar antes a autorização do Congresso. Por maioria absoluta, o Congresso decide se autoriza ou não o estado de sítio. E, mais uma vez, se tiver em recesso, o Congresso Nacional vai ter que ser convocado e se reunir no máximo 5 dias para decidir as medidas. Observação geral, no caso de estado de sítio decretado em razão de estado de guerra ou em invasão estrangeira, qualquer direito e garantia constitucional pode ser aí suspenso. 2. Quando cessar o estado de defesa ou de sítio, a medida adotada durante a sua vigência serão relatadas pelo presidente da República em mensagem ao Congresso, com tudo que foi feito, toda a justificativa do que foi feito, justamente para eles analisar posteriormente se houve ou não abuso de direito do presidente da República. Certo? Então, aqui ficam os 2 institutos para vocês. Essa tabela aí vai ficar bem fácil vocês conseguirem compreender, mas é um resumo. Tem mais informações, estudem tudo, por favor, tá? Por gentileza, certo? Esse slide aqui, eu comecei em estado de sítio, mas eu deixei a parte de estado de defesa no mesmo slide, para quando vocês baixarem ele do AVA, ficar mais fácil para estudar, porque está toda a matéria no mesmo documento, tá bom? Perguntas aqui sobre estado de sítio e estado de defesa? Por mim, não. Obrigada, Mi. Rô, Selma, Ionara. Cadê as meninas? Fugiram? A Rayane? Pode prosseguir, pode prosseguir. Obrigada, Tudo Selma. bem, Pro. Obrigada, Rô. Cadê as meninas? Sumiram? A Ionara e a Marisa? Sumiram aqui? Estava aqui. Então, vamos lá. Mudando de assunto.
Lembra que eu falei, eu não coloquei aqui, mas lembra que eu falei na aula passada que o estado de sítio de defesa são medidas excepcionais, mas que nós possuímos instituições permanentes? Então, quais são as nossas instituições permanentes para proteger o nosso estado, para defender o nosso estado? São as Forças Armadas e a Segurança Pública. Dentro de cada um tem várias instituições, certo? E a gente vai estudar ambos, tanto as Forças Armadas quanto a Segurança Pública. Quem compõe as Forças Armadas? Marinha, Exército e Aeronáutica. São as três instituições independentes, autônomas, regidas por lei própria, autônomas uma da outra, tá? Mas que são regidas por leis próprias. São permanentes e regulares, ou seja, não são excepcionais, igual as medidas tomadas pelo presidente da República de defesa e de sítio. Elas são permanentes, são organizadas com base em hierarquia e disciplina. Então, o que é tomado, o que é colocado com relação às Forças Armadas é diferente do que se aplica à vida civil, em virtude desse seu caráter hierárquico e disciplinar. Então, lá é bem mais rígido os comportamentos, certo? Quem é a autoridade suprema das Forças Armadas? Das três instituições, tá? Presidente da República. Veja, o fato dele ser a autoridade suprema não autoriza ele a utilizar das Forças Armadas em proveito próprio, porque as Forças Armadas estão à disposição do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário também. Ele só é o chefe, é a pessoa que vai organizar, vai criar cargos, vai verificar a questão da remuneração, entre outras responsabilidades. Então, por exemplo, depende do presidente da República através de lei de iniciativa privativa, artigo 61, parágrafo 1º, 1, 2 e a linha F, fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas, aumentar ou diminuir o efetivo. Regime jurídico, o regime que vai ser estabelecido e as regras desse regime, provimento de cargos, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. Então, quem tem a autonomia para fazer o projeto-lei é o presidente. Resumindo, qualquer alteração que vai ter na estrutura das Forças Armadas tem que ser feita mediante lei. Mas o único que pode propor o projeto-lei é o presidente da República, porque ele é o chefe das Forças Armadas. Por isso que a iniciativa chama-se privada, que pertence única e exclusivamente ao presidente da República. Tanto que ele fez lá com relação à previdência aí dos militares. Certo? Finalidade das Forças Armadas é a defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais, executivo, legislativo e judiciário, só são esses três poderes, e por iniciativa de qualquer deste, da lei e da ordem. Mais uma vez, gente, se algum professor falou brincando para vocês que Ministério Público é um quarto poder, Forças Armadas é um quarto poder, esquece, tá? Tá errado e fala para ele, não, professor, é errado o senhor falar dessa forma, porque poder só são 3 artigos 2º da Constituição, Executivo, Legislativo e Judiciário, só são esses. As Forças Armadas é um instrumento pelo qual os poderes Executivo, Legislativo e Judiciários poderão se valer para manter aí a lei e a ordem, né? Para manter a garantia do exercício desses poderes. Para que servem as Forças Armadas? Em resumo, primeiro, para defender a pátria. E quando eu falo de defender a pátria, é com relação a outros estados, invasão estrangeira. Né? Garantia do exercício dos poderes constitucionais, quando um dos poderes não consegue exercer a sua função em virtude de outro poder. Aí pode ser chamada as Forças Armadas para intervir. Para defender, não é intervir, desculpa, é para defender aquela situação, né? Para permitir que aquele poder exercite
a sua função típica. E ainda Forças Armadas também estão aí para preservar a lei e a ordem. Ou seja, quando por qualquer um desses poderes constitucionais as Forças Armadas forem convocadas para preservar a lei e a ordem. Veja, e por iniciativa de qualquer um destes poderes, né, para preservar a lei e a ordem, certo? De novo, o presidente, ele é só chefe, mas as Forças Armadas estão à disposição da pátria e dos três poderes. Membros denominam-se sempre militares, independente se for exército, marinha ou aeronáutica. Os comandantes das Forças Armadas, eles são nomeados pelo presidente da República e, ao serem nomeados, adquirem o status de ministro. E logo eles vão ser processados pelo STF porque vão adquirir o foro privilegiado, certo? Lembrando que também, se são ministro, cabe aí até impeachment, a depender da medida, tá? Mas, uma vez o comandante sendo nomeado pelo presidente, adquire status de ministro e foro privilegiado. A organização, o preparo, o emprego das Forças Armadas, toda a organização das Forças Armadas, de cada uma das três instituições, serão sempre definidas por lei. No caso, a Lei Complementar 97 de 99 vem falando sobre essa organização militar. Mandados de segurança, habeas datas e habeas corpus contra os comandantes vão ter que ser julgados aí no STJ. Independente aí da esfera, da onde aconteceu, sempre a competência originária para julgar mandado de segurança, habeas data e habeas corpus contra comandantes militares é o STJ. Agora, contra esses comandantes supremos, tá, seria o STF. E onde está tudo isso que eu falei para vocês? Artigo 142. As Forças Armadas, constituída pela Marinha, Exército, Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes, sempre vão existir, irregulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República e destina-se, função, à defesa da pátria, quando tem uma invasão estrangeira. 2, garantia dos poderes constitucionais, para que eles possam exercer os seus poderes, seja executivo, legislativo ou judiciário. E, por iniciativa desses poderes, de qualquer um desses poderes, não só do presidente da República, defesa da lei e da ordem. Tá? Então, essas são as Forças Armadas. Parágrafo 3º, inciso 4. Ao militar são proibidas sindicalização e greve. Então, os militares, por ser uma categoria essencial à defesa da pátria, da soberania, eles não podem nem se sindicalizar e tão menos decretar greve. Isso não afeta o direito de outros tipos de associação que não sejam sindicais, tá? Como vocês podem ver, por exemplo, no caso, associação de soldados reformados, tá? Então, pode, porque ali é para garantir o bem-estar, não tem um cunho aí, ideológico, político, mas é só para garantir a promoção de alguns serviços a essa categoria de pessoas. Não é restrito o direito de reunião, só é proibida a sindicalização e direito à greve. No entanto, o STF foi além, em virtude da natureza dos militares, da segurança, dos militares não, das instituições da segurança pública. O que ele falou?
Os servidores que atuam na segurança pública não podem também exercer o direito de greve. Ou seja, a proibição do direito de greve, que alcança os servidores militares, passou a valer de modo global para policiais civis, federais, rodoviários e também servidores públicos que atuam diretamente na área de segurança, como é o caso de agentes penitenciários que foram elevados à categoria de polícia penal. Tá? Isso está no agravo em recurso extraordinário, tá? Do STF, 6.054, depois vocês pesquisem, 654.432. O que acontece? Parte da segurança pública é contingente de reserva do Exército. Quem é essa parte que é contingente de reserva? A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Então, veja que seria incompatível permitir a greve e a sindicalização desses militares, em virtude deles, de forma indireta, pertencerem ao Exército. Essa é a primeira argumentação. Segunda argumentação, de que o motivo pelo qual as Forças Armadas são proibidas de se sindicalizar e do direito à greve é em virtude da função delas de proteger a pátria, garantia da lei e a ordem, porque sempre tem que ter, por serem permanentes, a segurança pública também é permanente, também tem que garantir a lei e a ordem. A garantia da pátria é prerrogativa das Forças Armadas, mas se precisar, vai chamar a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. E eu vou até mais além, se for o estado de sítio, o presidente precisar convocar o restante das polícias, ele vai chamar. Porque lembra que o estado de sítio defensivo, qualquer restrição, qualquer medida constitucional pode ser aí modificada. Certo? Então, o STF chega à conclusão de que qualquer militar não pode aí ser sindicalizado e não pode fazer greve, não tem direito à greve. É uma restrição de direito fundamental. Antes de passar, tem um outro que eu não coloquei aqui, também é proibido aos militares, enquanto ativos, se filiarem a partidos políticos. Para que eles possam se filiar, eles têm que estar na reserva. Tem que estar inativos ou na reserva. A inatividade é quando a pessoa não vai servir mais às Forças Armadas. Por exemplo, tem 70 anos, justamente ela se dá ou por idade ou porque algum problema físico. Tá? Então, aí tem a inatividade. A reserva fala assim, que essa pessoa não está trabalhando para Forças Armadas, porém, ela está na reserva, se precisar, chama. Ela vai ter que vir, que é o caso aí das pessoas que se alistam e tiram o certificado de reservista. Por isso que o alistamento militar é obrigatório, porque as pessoas precisam aprender não que isso seja de fato efetivo, né, eficaz, né, mas precisa aprender a manusear as armas, precisa aprender todas as questões atinentes às Forças Armadas, a depender de cada instituição, justamente porque pertence à reserva. Então, pressupõe que eles tiveram um mínimo de treinamento, né? Vai que numa emergência precisa chamar, já estão treinados. Mas, lembrando que não que seja eficaz esse treinamento, porque passado 10, 20 anos já esqueceu tudo. Serviço militar obrigatório e a escusa de consciência. O que é a escusa de consciência? Tem determinadas religiões aí que veda a questão da guerra, né? Que qualquer forma de agressão, de violência, defende aí a paz absoluta. Por exemplo, o caso dos budistas, lógico, deve ter outras religiões que proíbem aí a investida em guerras, em armamentos, pegarem armas, etc. Então, veja, a escusa de consciência é quando você alega que por motivos de religião, você não pode cumprir determinada disposição legal. Essa é a escusa de consciência. Então, você está pedindo desculpa em virtude daquela sua
consciência religiosa. Então, a Constituição assegura a chamada escusa de consciência, direito individual que permite à pessoa recusar-se a prestar ou aceitar qualquer obrigação legal que contrarie suas crenças ou convicções. A escusa de consciência, porém, ela é limitada à obrigação legal a todos imposta ou ainda a cumprir prestação alternativa em lei. Vamos primeiro ler o inciso. Artigo 5º, inciso 8º. Ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, vamos lá. Primeira situação em que não pode aí alegar escusa de consciência é a obrigação legal a todos imposta. Estamos em guerra. Todos os homens maiores de 18 anos até 60 anos foram convocados. Se for uma obrigação a todos imposta, não tem como alegar escusa de consciência. Certo? Caso de cumprir prestação alternativa. Chegou a época do alistamento, mas a pessoa aí não, em virtude de uma crença religiosa, não pode pegar em armas, não tem uma crença de que não violenta. Aí o Ministério da Justiça, o responsável pelas Forças Armadas, não é o Ministério da Justiça, deixa eu ver aqui, só um minutinho, Ministério da Defesa. Desculpa, ele propõe uma situação alternativa. Você não pode vir cumprir o alistamento obrigatório porque contra a sua convicção. Então tá, então durante esse ano que você deveria servir, tá, no Exército, ao invés disso você vai servir aqui no Ministério da Defesa. Tá? Você vai servir como porteiro, você vai servir aí como arquivista, mas vai prestar um serviço público. Então, veja que está sendo proposta uma prestação alternativa. Não pode cumprir o serviço obrigatório, militar obrigatório. Então, o Ministério da Defesa propõe algo alternativo. Aí, ele não pode se recusar a fazer o que foi proposto de caráter alternativo. Qual que é a penalidade no caso de se recusar a fazer algo que foi imposto a todos ou recusar a fazer a prestação alternativa? Perda dos direitos políticos. Perder o direito político, perde muita coisa. Você praticamente perde a sua vida civil dentro do país. Não pode mais fazer concurso, às vezes não pode ter um determinado financiamento em banco que tem verba pública, não consegue os benefícios do governo, tá? E participação nos programas do governo. Veja, embora a Constituição traga a obrigatoriedade do serviço militar, o artigo 5º, inciso 8º, e o artigo 143, parágrafo 1º, reconhecem a escusa de consciência. Então, artigo 143, o serviço militar é obrigatório nos termos da lei. Parágrafo 1º, as Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegar imperativo de consciência, entendendo-se como tal a decorrente de crença religiosa, de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. Veja que a escusa de consciência ela não é somente destinada a questões religiosas. Ela pode ser de questões políticas e questões ideológicas filosóficas. Porque o direito à consciência, previsto no artigo 5º, inciso 8º, a consciência é ampla. É o direito de você pensar em alguma coisa, ter aquilo como ideologia de vida, certo?
Esse é o direito de consciência. O direito de crença é o direito de exercer a religião. Mas a consciência de você acreditar em algo, seja uma entidade abstrata, seja numa doutrina, seja não acreditar em nada, seja em ser ateu, seja em ser agnóstico, seja em ter uma determinada convicção filosófica. Por exemplo, o budismo, muitas vezes, ele é retratado na doutrina como proposta filosófica, não religiosa, então tem esses dois viés. Então, isso pode ser arguido, mas toda vez que for arguido, as Forças Armadas vai ter que solicitar aí um serviço alternativo para que essa pessoa possa cumprir o alistamento. Então, dessa forma, se invocar a escusa de consciência, a pessoa fica desobrigada ao alistamento do serviço obrigatório, mas tem que cumprir a prestação alternativa. Caso não cumpra a obrigação principal, tá? Serviço obrigatório, nem alternativa, haverá perda de direitos políticos, artigo 15. Veja que aqui, parte da doutrina diverge. O pessoal do direito eleitoral diz que é a suspensão dos direitos políticos. Porém, a doutrina majoritária, o entendimento majoritário é de que trata-se de perda, porque nem o artigo 5º, nem o artigo 15, que fala de suspensão e perda de direitos políticos, coloca uma limitação temporal para a suspensão desse direito. Então, quer dizer que será perda de direitos. A possibilidade de readquirir esses direitos políticos? Sim, um processo específico para esse fim. No caso dos militares e no caso de escusa de consciência, você tem que cumprir aquilo que determinou, que fez com que você perdesse os seus direitos políticos. Então, se acaso a pessoa não cumpriu uma obrigação que foi imposta a todos, e ela perdeu direitos políticos, para ela readquirir, ela precisa cumprir a obrigação que foi imposta a todos. Para ela, se a pessoa perdeu os direitos políticos porque deixou de cumprir prestação alternativa, ela tem que cumprir a prestação alternativa para poder readquirir os direitos políticos. Certo? Então, qualquer tempo é só cumprir a obrigação que tem os direitos políticos, e a doutrina majoritária fala que é perda de direitos e não suspensão. Habeas corpus e punições disciplinares de militares. Veja, que é comum nas Forças Armadas, até na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros, por exemplo, a prisão como forma de disciplina, né, como punição disciplinar. E aí, nós sabemos que contra ato atentatório à liberdade, cabe um instrumento constitucional chamado habeas corpus. E o artigo 142, parágrafo 2º, fala assim: não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares dos militares. Então, qual é a justificativa dessa proibição? É que o militar, o meio militar, segue suas regras próprias de conduta, bem como mais rígidas do que as civis. Bem mais rígida do que as existentes, e o habeas corpus, eu acho que aqui eu errei aqui, pulei alguma coisa aqui, tá? Eu cortei alguma coisa aqui, depois eu corrijo isso aqui, deixa eu só marcar aqui para eu ver aqui, eu vou falar, depois eu corrijo o slide, tá bom? Então, veja, o habeas corpus, os militares têm um sistema disciplinar mais rígido que qualquer outra instituição civil. E uma das punições disciplinares é a detenção, certo? Então, o STF, ele já falou que não se pode discutir o mérito dos habeas corpus, impetrado aí em desfavor à autoridade militar. Então, o que não pode discutir é a punição em si, né? Ou seja, se o militar merecia ou não a punição, o mérito da punição. Porém, o que pode ser discutido são os pressupostos de legalidade. Ou seja, se aquela punição estava prevista no regimento interno,
se aquela punição foi feita por autoridade competente, aquela pessoa que comanda aquele determinado militar, se aquilo estava previsto no regimento ou no regulamento interno. Então, pressupostos de legalidade podem ser apreciados pelo Poder Judiciário com relação a habeas corpus contra militares. Porém, pressupostos de mérito não podem ser apreciados. Os motivos pelos quais o militar encontra-se detido, ou seja, se ele merecia ou não estar detido, isso não pode ser apreciado. Tá? Depois eu corrijo esse slide, porque eu acho que comi alguma palavrinha aqui no meio e a frase ficou truncada. Certo? Sobre Forças Armadas, alguém tem alguma pergunta? Por mim, não, Lu. Não, professora, obrigada. Obrigada, Também não. obrigada, Má. Obrigada, Leonara. Reinaldo entrou, seja bem-vindo, Reinaldo. Bendito fruto entre as mulheres, né? Seja bem-vindo, querido. Então vamos lá. Só sobrou eu. Só sobrou você aqui para representar a categoria. Gente, último assunto nosso, né, do nosso semestre, das nossas aulas de constitucional. Logo, não esgotamos tudo de constitucional, tinha muita coisa para ver ainda. Porém, o tempo que nos cabe, nós demos ênfase às questões principais. Tá? E agora a gente vai falar sobre segurança pública. Tá? Então, primeiro, nós temos que ter em mente que as Forças Armadas e a Segurança Pública são órgãos regulares no sistema aí de segurança pública, né, de segurança. E também, isto é, quando a sociedade está em sistema de normalidade, a fim de assegurar a ordem e a paz. Então, sempre são instituições permanentes. Isso não está nesse slide, mas está na aula passada, anterior, quando eu falei sobre sistema de gerenciamento de crise, estado de exceção. Tá? Lá está bem disposto que estado de defesa e de sítio são medidas excepcionais e Forças Armadas e Segurança Pública são instituições permanentes. E aí, Segurança Pública é um só artigo, bem curtinho, e não tem outra forma de aprender senão lendo o artigo, certo? Artigo 144. A segurança pública, dever do Estado e direito de todos, é exercida para preservação. Então, qual que é a finalidade da segurança pública? Preservação da ordem pública. Então, para manter a ordem, a harmonia e para manter o cumprimento da lei. Questão de ordem pública é questão de lei. Tá? Então, a ordem pública é nos dois sentidos, tanto no sentido de ordem social, quanto no sentido de cumprimento de lei. Sempre que vocês ouvirem essa expressão ordem pública, nós estamos falando de lei. Então, para manter a preservação da lei, ordem pública, primeira finalidade da segurança pública. Para manter a incolumidade das pessoas, ou seja, a integridade física, psíquica, moral das pessoas, segunda finalidade. Para manter a integridade aí, a incolumidade do patrimônio, seja público ou privado, através dos seguintes órgãos. Então, são essas três finalidades da segurança pública. Preservar a lei, preservar a incolumidade das pessoas e preservar o patrimônio público e particular. Quem são as instituições da segurança pública? Inciso 1, Polícia Federal. 2, Polícia Rodoviária Federal. 3, Polícia Ferroviária Federal. 4, Polícias Civis. 5, Polícias Militares e Corpo de Bombeiro. 6, Polícias Penais Federais, Estaduais e Distritais. Essa é uma inovação aí da Constituição, transformando agente penitenciário em policial penal. Ainda não está totalmente regulamentada a situação, mas garante para eles o status aí de policiais. Vamos ver cada um deles. E cada artigo, cada inciso do artigo 144 vai falar as prerrogativas
de cada uma dessas instituições. Segurança Pública é composta por todas essas instituições aqui, essas 6 instituições. Então, vamos lá, começar pela Polícia Federal. Ela vai ser instituída, criada, organizada por lei, é um órgão permanente e quem mantém ela é a União. Também estruturado em carreira, então tem lá os seus cargos, o seu plano de cargo e de carreira. Destinado, qual é a função da Polícia Federal? Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços de interesse da União. Então, sempre que eu tiver questões que são de interesse da União, a prerrogativa de apuração é da Polícia Federal. Também, União ou entidades autárquicas na empresa pública, porque também pertence à União. Assim como infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser na lei. Então, toda vez que tiver questões internacionais envolvidas, Polícia Federal, isso é certo. Quando houver questões interestaduais, mas for de repressão, exige uma repressão uniforme, que mesmo as medidas sejam tomadas, também será a competência de apuração da Polícia Federal. Inciso 2. Destina-se a prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando, descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos na respectiva área de competência. Então, tráfico ilícito de drogas, contrabando, porque o contrabando e descaminho geralmente envolve questão de fora, traz de fora, e entra a mercadoria de forma ilícita no país. Dessa forma, a competência passa a ser da Polícia Federal, justamente porque é interesse da União. 3. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Então, toda vez que você tiver um porto, um aeroporto, e uma fronteira, lá tem que ter um órgão da Polícia Federal, justamente porque ela vai exercer essa função de polícia marítima. Tem países que têm polícia marítima, polícia aeroportuária e polícia de fronteira. No nosso caso, essas funções são absorvidas pelo policial federal. E 4, exercer com exclusividade funções de polícia judiciária da União. Ou seja, o que é a Polícia Judiciária da União? É aquela que investiga, que apura toda vez que eu tiver questões de interesse da União. Polícia Rodoviária Federal. Elas são órgãos cuja responsabilidade é cuidar das rodovias federais. Certo? Aquelas rodovias que não foram, aí, de certa forma, entre aspas, privatizadas por meio de concessão ou permissão, tá? Mas elas são federais. No estado de São Paulo, não me lembro de nenhuma rodovia federal. No estado do Mato Grosso, acho que todas são federais, certo? Até a principal que liga Mato Grosso do Sul ao Mato Grosso, ela é federal. Geralmente vai estar lá DR, né? Departamento de Estradas e Rodagens, né? Geralmente é composto pela Polícia Federal. Então, a Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente também é mantido pela União. Não é uma rodovia federal. A RES é federal. É federal? Ah, tá bom. Eu não te falo que eu não manjo dessas coisas. Por isso que 16, né? O Reinaldo, por isso que ela não é boa, né? Então, ela é BR-116, a concessionária que cuida da conservação dela, mas a responsabilidade pela malha viária aí de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Perfeito. A RES é a que liga Minas Gerais? Não, a RES... a RES é a que liga o sul, né? Ela pega aqui do Tabuão, vai até
Paraná lá, e também tem uma parte dela que é conhecida como, acho que, Fernão Dias, né? Que também é BR-116 também. A Fernão Dias Então, é a que ela liga Minas Gerais. no extremo do estado aqui de São Paulo. Ela corta o estado, então ela é uma rodovia federal. Perfeito, obrigada, viu? Muito obrigada, Reinaldo. Então, essas rodovias, a fiscalização aí é da Polícia Rodoviária Federal. Se for uma rodovia estadual, a fiscalização será da Polícia Militar Rodoviária Estadual, ou Polícia Militar Rodoviária, que é o mais certo de se falar. No caso da Polícia Rodoviária Federal, compete a ela o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Então, patrulhar não é ficar dentro da cabininha, tá? Patrulhar é estar circulando nas rodovias, certo? Parágrafo 4º, polícias civis, né? Elas são dirigidas por delegados de polícia, também são constituídas em carreiras, né? Ressalvada a competência da União, que diz respeito à Polícia Federal, tem a função de polícia judiciária e apuração de infrações penais. As polícias civis são subordinadas aos estados e ao Distrito Federal. Tá? Então, a função ali é mais de investigação, de apuração, por isso que é polícia judiciária. Polícia Ferroviária Federal. Sim, existe sim, atua. Tá? Também é um órgão permanente, é mantido pela União e tem a função de patrulhar ostensivamente as ferrovias federais. Hoje nós temos como principais ferrovias federais a Ferrovia Nova Transnordestina, Ferrovia Norte-Sul, Estrada de Ferro Vitória e Minas, Ferrovia do Pantanal e Estrada de Ferro Carajás. Então, existe ainda essas rodovias, elas são mais utilizadas para o escoamento de grãos, mas elas têm grande finalidade, principalmente por Norte, Nordeste e Centro-Oeste, em virtude da malha viária ser um pouco precária, principalmente Norte e Nordeste. Aí a ferrovia tem mais eficácia no escoamento de cargas. 5. Polícias militares. Então, cabe a polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Então, as polícias militares, eles vão ter aí o policiamento ostensivo, né? Então, eles vão estar ali evitando, repreendendo, organizando a sociedade, mantendo a ordem, né? É o pessoal que está de frente, nas ruas, né? Para preservar ostensivamente a ordem pública, o cumprimento da lei. E junto com as polícias militares, eu tenho os corpos de bombeiros militares, que além do que define a lei, então, as atribuições dessas duas instituições está prevista em lei própria, leis estaduais, porque são órgãos estaduais. Né? Também cabe a eles, fixado competência constitucional, a execução de atividades de defesa civil. Tá? A defesa da pátria, Forças Armadas. A defesa civil, Polícia Militar. Quando precisar, um pode pedir ajuda para o outro. Parágrafo 5º-A. As polícias penais, que foi a inserção na lei, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal, da respectiva unidade federativa que pertence, cabe à segurança dos estabelecimentos prisionais. Então, os agentes penitenciários viraram agora policiais penais, e a eles cabem a segurança dos estabelecimentos penais. Parágrafo 6º. As polícias militares e o corpo de militares são forças auxiliares e reservas do Exército, que eu falei para vocês. Se o Exército precisar, eles podem requerer a força, os policiais militares e o corpo dos bombeiros para complementar seu contingente. Subordinam-se juntamente as polícias civis e polícias penais estaduais e distrital aos governos e Distrito Federal. Então, só resumindo. Polícia Militar e Corpo de Bombeiro é contingente de reserva do Exército, primeiro. Segundo, Polícia Militar
Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Penal, são do governo ou do Distrito Federal. Tá? Então, são órgãos distrital ou estaduais. Ou seja, quem é a autoridade suprema vai ser o governador estadual ou distrital. A Polícia Militar, eu coloquei a mesma coisa, atua como forças auxiliares e reserva do Estado. Não é por acaso que a patente máxima nessas instituições, da PM e do Corpo de Bombeiros, é de coronel, porque elas precisariam se subordinar a generais do Exército. Então, o coronel é o máximo da Polícia Militar, cargo maior da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, porque eles vão ter, se forem requisitados para o Exército, vão ter que subordinar uma autoridade maior. Isso aí é por conta de patentes, tá? Que seria aí o general do Exército. Parágrafo 8º, já passando por nosso finalzinho, os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção dos seus bens do município, serviço e instalações, conforme a lei dispuser. Aí vai ser a lei municipal que vai determinar. Por que a guarda municipal não está lá no caput do 144 entre os incisos? Porque elas não são permanentes. Tem município que tem município que não tem. Tá? Mas é autorizado ter, pode ter. E aí a prerrogativa da Guarda Municipal nunca vai poder transpor as prerrogativas das polícias militar, Corpo de Bombeiros, Civil, Federal, e vai ter que estar regulamentada na lei municipal. Parágrafo 10º. A segurança viária, ou seja, das ruas, né, do trânsito, exercida para a preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e de seu patrimônio nas vias públicas, nas ruas. 1. Compreende educação, engenharia e fiscalização de trânsito. Então, o Estado e os municípios precisam criar políticas públicas para educar para o trânsito, desenvolver uma engenharia de tráfego. 3, fiscalizar esse tráfego, essa malha viária. Além de outras atividades previstas em leis que surgirem ao cidadão, que assegurem ao cidadão o direito de mobilidade urbana eficiente. Inciso 2, compete ao Estado, ao Distrito Federal e ao município os respectivos órgãos ou entidades executivas e seus agentes de trânsito, estruturados em carreiras na forma de lei. Então, cada estado vai desenvolver seu sistema aí de engenharia, segurança e fiscalização do trânsito. Nos dois âmbitos, né, no âmbito estadual e municipal, e o responsável aí pela fiscalização vai ser os agentes de trânsito. Tá? Essa prerrogativa pode ser estendidas, como o chefe vai ser o policial, o governador, a prerrogativa aí de fiscalização do trânsito pode ser estendida a policiais militares, porque a função deles é garantia da ordem pública, né? Então, eles podem, como eles têm que exercer o patrulhamento ostensivo, então eles podem ser requisitados também para poder atuar junto ao trânsito. Inclusive, a Polícia Militar, em algumas cidades, desenvolve campanha de educação de trânsito para crianças, né? Não fora o PROERD, né? Mas outras campanhas educando para o trânsito, principalmente com relação às bicicletas, que queira ou não queira são veículos, né? Ensinando aí questões de segurança básicas, sinalização, né? Para conhecer um pouco porque as sinalizações nas vias públicas, ela é para todo veículo. A bicicleta em via pública é um veículo. No parque não, mas na via pública é um veículo. Então tem que ter um conhecimento mínimo aí das placas para não se expor a perigo. E era isso, gente, que eu tinha para falar para vocês, tá? Eu falei que era bem sucinto hoje, que não tinha muita coisa para se falar além, porque era tudo na lei. E com relação às Forças Armadas e à segurança pública, a Constituição fala pouco, porque cada instituição é que
desenvolve o seu regimento interno a partir da União, do Estado e do Distrito Federal. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum questionamento sobre a matéria de hoje? Por mim tá tudo ok. Ok, obrigada, Mi. Então tá, gente, sobre a prova, nossa prova vai ser semana que vem, nos mesmos moldes da primeira prova, ou seja, 20 questões, falso ou verdadeiro. Lembrando que vocês vão ter 2 dias aí, para 48 horas, né, para resolver todas as provas, então não deixe para estudar de última hora, vão estudando daqui para frente. Pega os slides, pega uma doutrina e vai acompanhando junto com a doutrina. Não conseguiu entender o que eu disse? Veja videoaula para complementar, certo? Nós não vamos fugir do que foi discutido aqui em sala de aula, não vamos além, tá? Alguma dúvida com relação à prova? Tranquilo. Não, Lu, acho que por mim não também. Obrigada. E, gente, como eu disse para vocês, hoje... Obrigada, Selminha. Hoje é nosso último encontro. O que significa que qualquer problema que vocês tiverem, vocês vão ter que resolver direto com a coordenadora, porque nós vamos sair de férias, nós professores. Então, quem ficar de exame aí, por favor, não fiquem de exame, tá? Ah, mais uma coisa. A matéria da prova, dessa prova da semana que vem, é toda a matéria do segundo bimestre. Salvo me engano, é Poder Legislativo em diante. Certo? Matéria do segundo bimestre. Para exame, a matéria é do semestre todo, toda a matéria, certo? Então, por favor, não fiquem de exame, porque aí vai ter muita coisa para se estudar. Tá? Então, tendo visto isso, se vocês tiverem qualquer problema, entre em contato com a coordenadora para que ela resolva, porque a gente não vai estar mais disponível. Então, se mandar e-mail, a gente não vai responder, porque não vamos estar disponíveis mais. Nós vamos estar em férias, em virtude aí da pandemia, que houve diminuição de horas, né, de salários, aí restringir os nossos horários, e nós vamos estar já de férias. Então, qualquer problema, a Marisa, ela sempre está pronta aí para atender vocês, tá? Então, ela vai resolver com certeza o problema de vocês, e ela também é a autoridade maior, tá até acima de mim, ela com certeza pode resolver, certo? Gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui. Primeiramente, pedir desculpas por alguma eventual falha, porque nós não somos perfeitos, a gente não sabe de tudo, às vezes a gente erra, a gente busca corrigir o nosso erro, busca aprender. Agradeço por ter feito parte da formação de vocês, por ter podido transmitir um pouquinho do que eu sei para vocês. E agradeço pelo aprendizado que eu tive. Eu não conheço vocês pessoalmente, mas é uma turma que eu gosto muito. Não sei que é porque eu gosto da matéria e vocês também participam, então eu gosto muito. Espero conhecer vocês pessoalmente, vou sentir muita falta e agradeço imensamente por tudo que eu aprendi com vocês, tá? Muito obrigada mesmo. Tá? Gente, fica bem e se cuidem, tá? Obrigada, Lu. Boas férias. Obrigada, Mi. Eu agradeço. Muito obrigada, professora. Obrigada, Selma. Férias, hein? Obrigada, Ionara. Obrigadão, gente. Beijo. Vou sentir saudade. Obrigada. Obrigado, e não vai faltar o concurso pessoalmente. Obrigada, Reinaldo. Obrigada, Rô. Boas férias. E que a gente possa se conhecer, com certeza. Não, a gente vai. Vocês ainda estão o quê? No 4º semestre, na metade do caminho? Tem muitos ainda vão me encontrar pela frente ainda. Gente, valeu, tá? Obrigada. Fiquem bem, se cuidem e estudem, tá bom? Tá bom. Fiquem Tchau, bem. beijo. Tchau, até mais. Beijo, gente.